Quero ler com vocês Atos capítulo 11, a partir do versículo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do versículo 19. Nós lemos assim nesse texto das Sagradas Escrituras: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre, e exortava todos aqui, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois, Barnabé foi a Tarso, à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante 1 ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Vamos dar graças a Deus pelo texto. Senhor Deus, agradecemos essa revelação, esse ensinamento, a pureza da Tua palavra, que nos edifica, ilumina, convence, fortalece, consola. Que a Tua palavra agora lida, ela seja entendida por todos nós, e que ela nos desafie as verdades serem cridas e obedecidas por todos nós que aqui estamos, ou que porventura outros que venham a ouvir esta mensagem. Nós agradecemos porque podemos participar do reino do Senhor, da causa do Senhor. Participamos com dízimos, ofertas, com o nosso serviço. Participamos, ó Deus, como colaboradores desta obra. E o Senhor nos dá esta honra, esta alegria, que os anjos gostariam de fazer, mas o Senhor confiou a nós. Que esta igreja seja forte no conhecimento da Tua palavra e na aplicação dela e no testemunho. Que a graça do Senhor seja vista em cada crente, cada irmão, em cada membro desta igreja, e que o Senhor use essa igreja para fazer crescer o reino do Senhor. Apresentamos a Ti nossa mente e coração para aprender com esta palavra, pedindo isso no nome de Jesus. Amém. Assente-se, permaneça com a sua Bíblia aí acessada nesse texto, Atos 11, a partir do verso 19. Eu quero situar esse texto no momento histórico aqui dos evangelhos, e quero aproveitar esse texto em comparação com outros para falar sobre o evangelho puro, terminando quase esta série de mensagens sobre o evangelho puro, e para falar que o evangelho puro define o discipulado. Você já ouviu falar em discipulado, né? O que é discipulado? O evangelho é que vai dizer. O discipulado não é seguir o ensinamento de uma revista, de um livro, de uma apostila. O discipulado é muito mais que isso, é um estilo de vida daqueles que receberam Jesus. E aqui nós lemos um texto em que nós percebemos aqui pessoas comprometidas com Cristo, pessoas recebendo a Cristo, pessoas se convertendo. Tem gente que acha que essa expressão de conversão é um absurdo, isso aí é uma falta de respeito, é uma coisa não compreendida, queridos. Porque o Senhor nos chama à conversão. O próprio Deus chama o ser humano a converter a direção da sua vida em direção a Ele. É mudar a direção. A conversão não é uma mudança de religião pura e simplesmente. É uma transformação no interior que provoca reflexos exteriores na vida, no comportamento, na fala.
Conversão é algo extraordinário, é uma operação de Deus no coração de um pecador arrependido. E quando há a conversão, inicia-se então um processo de discipulado, que é aprender de Cristo, aprender com Cristo, caminhar com Ele, obedecer aos seus ensinamentos. Quando eu falo evangelho puro e discipulado, eu estou querendo dizer que há coisas que são equivocadas e erradas, e a gente tem que aprender o certo. O evangelho puro, conforme o Senhor Jesus ensinou, deixou para nós, nos leva ao discipulado, a continuar a caminhar com Cristo, conforme vimos nesta leitura, quando ali Barnabé foi até Antioquia e viu ali a graça de Deus, ele ficou muito feliz e disse: meus irmãos, continuem assim, permaneçam no Senhor. Isso é o que significa, em outras palavras, o discipulado. Mas vejam, isso aconteceu em um momento difícil. O texto fez menção de que em Jerusalém, Estevão, um daqueles irmãos que se destacaram no início da igreja, ele, por dar o seu evangelho, pregar o evangelho de Jesus, ele foi morto, apedrejado. E também, por causa disso, desse evento triste, houve uma maior perseguição ainda à igreja de Jesus. No capítulo 8, temos lá que Saulo, um judeu zeloso, fariseu, ele começou a perseguir a igreja. Inclusive, ele estava lá quando Estevão foi apedrejado. No finalzinho do capítulo 7 de Atos, fala isso. E no início do capítulo 8, Saulo consentia na morte de Estevão. E então ele conseguiu uma autorização dos líderes do seu povo para ir aonde os seguidores de Jesus estavam, para prendê-los, para arrastá-los à cadeia e até serem mortos. Era um tempo de muita perseguição. Muitos saíram de Jerusalém e espalharam-se pelo mundo conhecido. Se eu mencionei que no capítulo 8 Saulo começa a perseguir a igreja, no capítulo 9 Saulo se converte. Ele vai cheio de entusiasmo, de autoridade, vai ir a Damasco para ali prender alguns dos que eram seguidores de Jesus, mas o Senhor Jesus aparece a ele e lhe diz: você está me perseguindo por quê, Saulo? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Então, há uma mudança, há uma conversão. Saulo agora, ele não vai andar na contramão, achando que estava fazendo a vontade de Deus, perseguindo aqueles que estavam revolucionando o ambiente religioso e social dos judeus. Ele vai ser um seguidor de Jesus, vai entender que Jesus é o Messias. Há tanto tempo falado e esperado, ele veio. Então ele passa a ser de perseguidor a um perseguido. E ele não está ele está aqui em companhia de outras pessoas. Barnabé é companheiro dele, depois vai ter Silas, companheiro dele. Enfim, não estamos aqui agora para enfatizar Saulo, o nome judeu dele, Paulo, o nome grego. Ele não mudou de nome, é apenas a citação dos dois nomes dele, porque Paulo vai se dedicar muito aos gentios, muito àqueles que não eram judeus, e o nome Paulo vai ser melhor, o nome que o identificaria nesta missão. Então, quando chegamos aqui no capítulo 11 de Atos, a igreja está em franco crescimento, mesmo debaixo de muita perseguição. As pessoas encontram a verdade em Jesus, creem nele como o Deus que se fez homem, passam a seguir o seu exemplo, os seus ensinamentos, e fazem isso até ao custo de suas próprias vidas. Isso é discipulado, isso é ser discípulo. É aprender com Cristo, aprender dele, obedecê-lo, até mesmo ao custo da morte, se for o caso. Então, queridos, ao falar de discipulado, estou querendo incentivar a igreja a perseverar unidos a Cristo, porque há muita coisa que está distraindo ou roubando o lugar de Cristo em nosso coração. Há uma geração que aí está se perdendo, e essa geração que aí está precisa entender a mensagem do Evangelho. É urgente que se anuncie este Evangelho, e Jesus confiou esta mensagem à igreja.
Aqueles que recebem essa mensagem, que recebem Cristo, então, iniciam-se o processo do discipulado, que é um estilo de vida até o fim. O discipulado pode ser definido como seguir a Cristo, aprendendo dele, caminhando com ele, como eu já disse aqui. E a pergunta, ou as perguntas que faço nesse início, para provocar em você uma autoanálise, é: você já respondeu sim ao chamado de Jesus ao discipulado? Você já se dispôs a aprender aos seus pés, fazer isso constantemente? Você já conhece as implicações do discipulado ou de ser um discípulo de Jesus? O que você entende pelas palavras de Jesus quando ele disse: negue-se a si mesmo e siga-me? Você está praticando isso com entendimento? Quero citar aqui algumas verdades, pensando em discipulado, que o Evangelho puro ensina, e observando esse texto em comparação com outros. E o que é interessante mencionar nesse texto que lemos, o último versículo, foi que em Antioquia, os discípulos, os seguidores de Jesus, pela primeira vez, foram chamados de cristãos, os que pertencem a Cristo, os seguidores de Cristo. Aqui na nossa cidade, as pessoas, como conhecem você? Como um seguidor de Cristo? Bom é que isso seja de fato a sua identificação. Todos nós sejamos conhecidos como seguidores de Cristo. Num tom de humilhação e zombaria, olha lá os cristinhos, olha lá os pequenos cristos. Mas isso, se para eles é pejorativo, ou fora no passado, para nós é um privilégio. Sermos imagem de Cristo, espalhar por todo lado o bom cheiro de Cristo nas nossas vidas, sermos cartas vivas para este mundo, e as cartas vivas que comunicam: olha, somos pecadores, a ira de Deus vem, mas Ele nos perdoa e nos salva em Cristo Jesus. É a mensagem, é a carta viva que precisa ser anunciada. Se não fora isso anunciado, queridos, há 6 décadas atrás, a igreja não estaria celebrando os seus 59 anos. Aqueles que nos antecederam, Oswaldo Augusto de Carvalho, sua esposa, os primeiros cristãos, uma irmã, não lembro o nome dela agora, a primeira crente em Itabira, o nome dela está registrado no primeiro livro de Atas, na primeira ata que foi aqui registrada, a ata da inauguração, está lá o nome dela, se não me engano é Maria Clara, mas eu não tenho certeza. Ela foi fiel, ela foi bom cheiro, carta viva, ela foi testemunha, ela foi discípulo de Jesus. E outros que foram batizados pelo querido pastor Jonair Monteiro, naquele 1 ano ou 2 anos, no máximo, que ele esteve conosco. Abro um parênteses, ontem teve um programa na Rede Super, que foi comunicado também, passado, nas redes sociais da Convenção Batista Mineira. Foram 3 horas que a Rede Super transmitiu, e as redes sociais, pelos 107 anos da Convenção Batista Mineira. Sabe, a primeira pessoa que falou lá, claro, depois do executivo, pastor Márcio, né, que foi entrevistada, pastor Jonair Monteiro. Está lá, se você olhar no grupo pastoral do WhatsApp, você vai ver lá o link que eu coloquei ontem. Foi difícil assistir as 3 horas, mas eu fui assistindo aos pouquinhos, fazendo meus próprios cortes, pausava, fazia alguma coisa que tinha aí para fazer, depois voltava, mas eu assistia aqueles primeiros minutos com o pastor Jonair e o pastor Mancebo Reis, com muito gosto. Meus irmãos, que privilégio, que honra ter na nossa história, como pastor, o nosso primeiro pastor, o pastor Jonair, contando suas histórias. Ele era um jovem pastor. Ele dividiu a igreja dele lá em Coronel Fabriciano e a nossa igreja no seu coração. Ainda que ele não tivesse mencionado a nossa igreja, mas ele nos abençoou tremendamente. Assista lá, faz como eu fiz, com aqueles recortes, vai assistindo aos pouquinhos. Nossa Convenção Batista Mineira já tem 107 anos de convenção organizada, mas o Evangelho chegou antes ainda. Alguns anos antes, já existiam igrejas no estado de Minas. E a nossa vai fazer 60 anos, porque 59 nós já alcançamos. Que a gente consiga
celebrar isso com muito gosto, com muita ênfase mesmo desse poder do Evangelho, que a gente se programe, se prepare e fique entusiasmado para, no ano que vem, nesse mês de julho, fazer uma grande festa. E vamos marcar com antecedência para que ninguém marque casamento. Alguns estão sabendo, né? Próximo final de semana tem um casamento que está concorrendo. Quase que liguei para o pastor, pastor, adia esse casamento, está atrapalhando nossa celebração aqui, né? Mas, enfim, a gente entende. Mas nós queremos que no próximo ano, Deus permitindo, que a gente faça aqui uma linda celebração. Quem sabe com o pastor Jonair aqui recebendo uma homenagem e mais outras pessoas que podem ser destacadas. Sim, queridos, discipulado é seguir a Cristo, é perseverar no Senhor, debaixo do senhorio dEle, aprendendo com Ele, honrando-o, fazendo manifesto em todo lugar a presença real dEle na nossa vida. Quais verdades que quero enfatizar, queridos? Primeiro é que todo crente verdadeiro é um discípulo. Aprendemos sempre, o tempo todo, a vida toda. Somos discípulos, temos um mestre, temos um Senhor, temos um guia. Todo crente verdadeiro é um discípulo que precisa aprender e aprender sempre com o Senhor. Por isso a ênfase de ler a Bíblia. Ler a Bíblia o ano todo, toda a Bíblia o ano todo, fazer isso sempre. Você consegue? Eu estou conseguindo. Com um pouco de disciplina, de perseverança, se você separar 15, 20 minutos por dia, isso não é difícil, você consegue ler a Bíblia toda no ano. Então, todo crente verdadeiro é um discípulo, mas nem todo discípulo é um crente verdadeiro. É contraditório? Não, não é. Nem todo aquele que vai caminhando no meio do povo de Deus, caminhando com a igreja, ou nos tempos em que Jesus estava fisicamente, nem todos que os seguiam eram discípulos, porque seguiam por algum interesse, seguiam sem estar com o coração rendido, seguiam, mas não com o coração inteiramente aberto para Ele. E por isso que Jesus fez alguns discursos duros, porque Ele não queria simplesmente gente que o seguisse interesseiramente, sem comprometimento. E Jesus fez alguns discursos duros, para que as pessoas que fossem realmente segui-lo, o fizessem até com disposição a morrer por ele. No Evangelho de João, no capítulo 6, o verso 66, diz lá, está registrado que diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e não andavam com ele, porque não eram crentes verdadeiros. Por que abandonaram Jesus? Por causa das palavras de Jesus, da seriedade, do comprometimento que Jesus pedia de cada um que o ouviam. Nem todo discípulo é um crente verdadeiro. Quer um exemplo mais direto? Judas caminhou entre os 12, viu coisas que nós gostaríamos de ter visto, ouviu diretamente da boca de Jesus, dos lábios de Jesus, ensinamentos, palavras de vida eterna. Era um discípulo. Jesus o chamou junto com os outros 11, mas ele não era um crente verdadeiro. Até porque o traiu, o vendeu, não se arrependeu e foi dar cabo da sua vida. Como Judas, muitos outros abandonaram Jesus, porque não eram crentes verdadeiros. Tinham Jesus como mestre, olha como ele fala bem, suas palavras ardem no nosso coração. Os nossos líderes, os escribas, os fariseus, os sacerdotes, não falam com essa autoridade e esse poder. Olha, ele fala, e o rico, ele fala e o morto ressuscita. Ele fala e o leproso fica limpo. Ele fala e os demônios obedecem. Ele fala e o vento obedece, o mar se acalma. Ficavam impressionados, admirados. Mas quando Jesus diz, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, esteja disposto a caminhar comigo até a morte. Você está disposto? Mas nós vamos ver coisas até mais contundentes, quando Jesus fala aos seus seguidores. Muitos abandonaram Jesus. Todo crente verdadeiro é um discípulo. Ele sempre vai estar desejoso de aprender mais e mais, aos pés de Jesus. Mas hoje tem muitas pessoas
que vão a Jesus na dor, na necessidade, mas quando tudo está bem, ou não há perseguição, procuram salvar-se, ou viver a vida do seu jeito, do seu modo. Então, discípulo é um termo muitas vezes usado de uma forma genérica para pessoas que seguiam, no caso aqui, a Jesus, mas só seguiam externamente, não com o seu coração totalmente doado a Jesus. Comparando Lucas 9, 59, este evangelho registra o seguinte: Jesus, com seus discípulos, ouvindo algumas pessoas, chamando outras. Um disse: Senhor, eu vou seguir onde o Senhor for. Você vai mesmo? Olha, as raposas têm onde se abrigarem. O Filho do Homem não tem. Você está disposto mesmo a pagar o preço? No verso 59, Jesus disse a um: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus respondeu para ele: que os mortos sepultem seus mortos, você, porém, vai anunciar o reino de Deus. Jesus pedindo prioridade. E outro disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Jesus respondeu: ninguém que põe mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Um exemplo, uma citação que aqui está, de gente que não tinha compromisso com Jesus. O crente verdadeiro tem compromisso com Jesus. O que ama o Senhor se sacrifica por Ele. Mas tem gente que não é verdadeiramente um discípulo de Jesus, porque não é um crente verdadeiro. É um religioso, é um interesseiro, alguns oportunistas, especialmente alguns que se destacam num púlpito, influencia pessoas para tirar proveito. Jesus falou desses, falsos mestres, falsos líderes, até falsos profetas e falsos cristos. A pergunta é: você é um crente verdadeiro? Então você é um discípulo de Jesus. Você aprende dele, quer tê-lo mais, aprender mais, ter a orientação dele todos os dias, em todos os momentos da sua vida? Discipulado é isso. Outra verdade que quero dizer é que o crente verdadeiro é um discípulo de Cristo que faz outros discípulos. Ele se multiplica. Vocês estão percebendo que o texto que lemos, não abandonei o texto, mas lá em Antioquia, os discípulos foram identificados como os de Jesus. Vocês puderam perceber que houve uma multiplicação dos primeiros que creram, a segunda geração e a terceira geração, e Deus permite que a perseguição venha, e em todos os lugares em que os crentes, os discípulos de Jesus iam, eles anunciavam a palavra de Deus. A uns Deus chamou com uma missão especial de ajudar estes novos. Existiam os apóstolos, os profetas, os pastores, os evangelistas, cada um, mas todos eles multiplicavam a vida de Jesus na vida de outros. Estrategicamente, intencionalmente. Vejam que chegaram a diversas regiões. A Chipre, uma ilha ali no Mediterrâneo, chegaram a Cirene, uma importante cidade do Império Romano, e chegaram, sabe onde? A Antioquia, a terceira maior cidade do Império Romano. E ali o Evangelho foi grandemente anunciado e multiplicado. Ficaram ali cerca de 1 ano, e aquela igreja em Antioquia fortaleceu-se. Ali foi a base das 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo. Porque discípulo é alguém que faz discípulo. O crente verdadeiro é um discípulo de Cristo que faz outros discípulos. Você lembra da grande comissão? Mateus 28? Mateus 28, 19 e 20. Se você observar ali, você conhece esse texto, mas deixe-me fazer a ênfase. Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ponto. O que Jesus vai falar agora, ele fala com autoridade, concedendo também autoridade, dando missão. Portanto, vão e façam discípulo.
Vejam que a parte mais importante desse texto é fazer discípulo ensinando a guardar as coisas que ele havia ordenado. Batizem os que creem, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e esses que creram devem continuar a ser ensinados a guardar, ensinados a obedecer todas as coisas que o Senhor Jesus ordenou. Queridos, Jesus é Senhor, o que Ele ordena, devemos fazer. E Ele ainda garantiu o sucesso da coisa. Estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Estou querendo enfatizar que na grande comissão, queridos, nós aprendemos que o crente verdadeiro é um discípulo que faz outros discípulos. Por isso que a igreja atravessou séculos, atravessou mares, chegou ao Brasil, chegou a Minas Gerais, chegou a Itabira. Porque o objetivo da evangelização é fazer discípulos. Tem gente que ainda não entendeu bem isso. A evangelização é falar de Jesus, ele aceitou Jesus e pronto, agora é entre ele e Deus. Mas é um bebê que nasceu, é uma nova criatura. Ele nasceu de novo, mas precisa aprender, precisa de alimento. Por isso, um ponto forte, queridos, que queremos e precisamos enfatizar como igreja é fazer discípulos. Quero me encaminhar a uma outra verdade, à luz desses textos e debaixo desse tema, acerca do discipulado que o Evangelho puro ensina. É que o discípulo é alguém consciente do custo de seguir a Cristo. Alguém consciente. Aqueles que, dentre a multidão, seguiam a Jesus com coração dúbio. Você sabe o que é isso? Mais uma palavra para o nosso vocabulário, né? Coração duvidoso. Aqueles que tinham um coração assim, dividido, incerto. Não sei se eu vou, se eu não vou. Esses, o Senhor Jesus não contava com eles. Eles não estavam dispostos a se comprometerem com Ele, seguindo-o até o fim. O moço rico é um exemplo disso. Ele foi até Jesus, mestre, o que eu fazer para herdar a vida eterna? Jesus fez a pergunta, você conhece os mandamentos? Ah, eu tenho guardado isso desde moço, desde pequeno, quer dizer. Jesus disse, muito bem. Agora faz o seguinte, vende tudo que você tem. O seu impedimento é a sua riqueza. Vai se dedicar exclusivamente a entender o reino de Deus, a servir nele, a seguir a mim. E diz que o jovem rico, tão interessado na vida eterna, na vida religiosa, porque praticava os ensinamentos, os mandamentos horizontais em relação ao próximo, mas ele não quis abrir mão daquilo que para ele tinha um valor muito maior. Jesus diz, siga-me, despojado de tudo que você tem. Ele saiu triste, porque ele era muito rico. Veja, ele não estava entendendo que vale a pena abrir mão de toda a riqueza e prestígio e dominação neste mundo, mas para ganhar a vida eterna. O custo para a vida eterna, para ele precisava entender. Para ele, aparentemente era alto, mas valeria a pena. Mas o custo maior, quem pagou foi Jesus, com o seu sangue e a sua vida. Sabe, queridos, esses com coração duvidoso, foram a causa de Jesus fazer aqueles discursos duros. Verdadeiramente, a minha carne é a comida, o meu sangue é a bebida. Pessoas ficaram espantadas. O que Jesus estava dizendo ali, alegoricamente? Que eles precisavam sempre se alimentar dele e seguir diretamente, objetivamente, os seus mandamentos. Eram ordenanças. Se Jesus é Senhor, a gente não questiona, justifica, a gente obedece e paga o preço. Mas vale a pena. Em Lucas 14, o verso 28, Jesus utilizou até uma ilustração, como ele era mestre em fazer. Fez ali uma ilustração, uma analogia, falando, olha,
Vocês precisam entender que aquilo que vale para o mundo físico e social, vale para o mundo espiritual. Se você vai construir uma torre, você não vai sentar e fazer cálculo para que no andar, no desenvolvimento da construção, a coisa não fique pelo meio do caminho porque acabou o material, acabou o dinheiro. Vocês sentam, calculam tudo direitinho. Senão depois vai passar vergonha. É melhor ler o texto. Deixa Jesus falar, né? Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ele dá outro exemplo de um rei em guerra. Ele primeiro vai ver se seu exército tem condição de vencer o exército inimigo. Senão, o que ele faz? Ele faz um acordo, faz uma proposta de paz, chega num acordo. Se não, a vergonha vai ser grande, a derrota vai ser imensa. Aí, a conclusão, no verso 33, pois qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser o meu discípulo. Isso aqui nem todos recebem bem e tranquilos. Renunciar a tudo. Jesus quer que a gente seja pobre, absolutamente pobre para segui-lo? Não, não é uma questão econômica, é uma questão de disposição do coração. O discípulo verdadeiro, o discípulo é alguém consciente do custo. Colocado na balança, ele entende, pode custar a minha vida, mas vai valer a pena. Numa hora como essa que vimos hoje à tarde, quando a gente se despede de pessoas aqui, que vão para o cemitério e lá ficam, faz toda a diferença. Aqueles que morrem em Cristo deixam um consolo, uma paz, uma esperança para aqueles que ficam. Mas e aqueles que não estão seguros em Jesus? Que legado que deixam? Pode até deixar uma riqueza muito grande, mas tudo vai estar perdido, porque deste mundo não se leva a nada. Pode-se desfrutar de muitas coisas aqui no corpo, nos sentidos que o corpo oferece, mas o prazer e a delícia, a felicidade está em Deus, na vida com Deus, e especialmente na eternidade. Jesus contou essa história aqui em Lucas 14, porque grandes multidões acompanhavam. Está lá no verso 25. E no 26 ele diz: se alguém vem a mim e não me ama mais do que o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Você está entendendo o custo do discipulado? A gente tem que odiar, desprezar a família? Não, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que o nosso maior amor tem que ser devotado a Ele. Ainda que o amor conjugal, amar os filhos, amar os pais, amar os irmãos, isso é um valor imenso, uma coisa preciosíssima. Mas antes destas coisas, Jesus tem que estar no centro, tem que ter a primazia. E vai valer a pena colocar Jesus em primeiro lugar na vida. Por isso, quando Jesus contou essa ilustração das torres, eu fiquei pensando quantas torres inacabadas e abandonadas, né? Quantas vidas que poderiam prosseguir num belo projeto de edificação, de crescimento, de luta e vitória no mundo espiritual, mas não se comprometeram, não quiseram verdadeiramente seguir a Cristo até as últimas instâncias. Ficaram como torres, vidas em ruínas, pessoas que começaram a construir suas vidas na fé e não puderam terminar. Estavam próximas, bem. Mas é como aquele que o Senhor Jesus elogiou. Olha, você tem virtude, você não está longe do reino de Deus, mas não adianta estar perto, tem que entrar. Tem que entrar. O famoso teólogo inglês John Stott, ele disse: o grande escândalo da cristandade moderna é o chamado cristianismo nominal.
é as pessoas dizerem, apenas dizerem que são cristãs, que são seguidores de Jesus, mas na prática não são. Isso é ruim, é escandaloso, é tropeço. Não basta um envolvimento superficial ou interesseiro com o cristianismo ou com Cristo. É preciso ser visto como os envolvidos com Cristo, os parecidos com o caráter de Cristo, os pertencentes a Cristo, as pessoas de Cristo, como lemos em Atos 11, 26. Foram chamados pela primeira vez de cristãos, os discípulos de Jesus foram chamados assim. O cristão muitas vezes não vai ser só alguém respeitado, é bom, mas sabe, o grande teste do cristão é que ele não vai ser simplesmente um respeitado pelo seu caráter e postura. Sabe, o grande desafio do cristão, o cristão vai ser distinguido verdadeiramente quando ele vai ser muito mais que só respeitado, quando ele vai ser perseguido, porque ele fala a verdade, porque ele se compromete com Cristo, porque ele não passa a mão no pecado. Isso é forte. Ser perseguido, quem quer? Jesus o foi, e ele disse, muitos de vocês serão perseguidos, e serão mortos por causa do meu nome, mas olha, alegrem-se, grande é o galardão de vocês nos céus. Você já foi perseguido por ser um verdadeiro discípulo de Jesus? Não quer dizer que você tenha que ser, mas quem foi? Eu acredito que depois não ficou triste, não ficou tomado por medo e pavor, ficou feliz. Olha, eu falei de Jesus, eu honrei a Jesus. Talvez alguém aqui possa ter até perdido o seu emprego por ter se firmado como um crente em Cristo Jesus. Ou talvez aqui tenha alguém que foi rejeitado por amigos, talvez deveria colocar entre aspas. Falar nisso, hoje é o dia do amigo, né? Talvez tenhamos esquecido disso, mas muitos talvez tenham perdido amigos quando resolveram se converter, seguir a Jesus, perseverar em seguir a Jesus. Perderam amigos. E aí? Você ficou tomado por depressão, aborrecidíssimo? Não, mas quem segue a Jesus, quem se compromete com Ele, ganha 100 vezes mais neste mundo, em irmãos, irmãs, pais, filhos e, ao fim, a vida eterna. Sim, o cristão muitas vezes vai ser respeitado e que sejamos respeitados pelo caráter de Jesus que está em nós, mas que as pessoas observem a seriedade da mensagem. E se tivermos que ser perseguidos, Deus seja louvado. Um pensamento que colhi do pastor John MacArthur, que Deus recolheu esses dias, né? Um dos meus mestres, que consulto muito sua literatura, ele chegou a dizer, olha, o cristão verdadeiro, o discípulo de Jesus, ele não faz seguro contra incêndio. E na ideia dele, quer dizer, ele incendeia. O cristão verdadeiro, ele incendeia. Não que ele seja um fora da lei, aí um rebelde, um causador de tumulto, mas é no sentido figurado, ele incendeia com a sua fé, com a sua obediência. É alguém que está inquestionavelmente comprometido com Cristo como o seu Senhor e o seu Salvador. Porque tem cristão que quer Jesus só como Salvador, mas e o Senhor? O senhorio de Cristo. Mas o cristão verdadeiro, o discípulo de Jesus verdadeiramente, ele está tão comprometido com Cristo que quando peca, porque o cristão verdadeiro, ele peca. Faz parte da natureza humana, não que tenhamos obrigatoriamente que pecar, mas vamos errar, vamos falhar. Mas o cristão verdadeiro, o seguidor de Jesus, quando ele peca, ele busca o perdão e dispõe-se a continuar avante, olhando para Jesus, seguindo o seu exemplo, obedecendo às suas ordens. Este é o seu espírito, este é o seu caminhar para o discípulo verdadeiro de Jesus. Mas a gente acha tantos que se dizem cristãos agarrados ao pecado, vivendo uma vida dupla, uma pecaminosidade, e isso coloca em grande suspeita se é verdadeiramente um discípulo de Jesus. Mas a última coisa que quero mencionar,
nesta mensagem é que o discipulado exige o tipo de dedicação total que Jesus requer. O discipulado requer dedicação. Dedicação total. Jesus requer dos seus discípulos dedicação. Interessante que quando Pedro, um excelente pescador, tinha uma empresa de pesca, tinha até a sociedade, mas pescou uma noite inteira junto com os seus amigos e só não pescou nada. Mas quando Jesus disse para ele, lá da praia, olha, lança do outro lado, a rede do outro lado, eles pegaram tanto peixe, mas tanto peixe, que eles ficaram admirados, e Pedro disse, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus disse, não tenha medo, Pedro. Apenas me segue, eu vou fazer de você um pescador de almas. Que coisa interessantíssima. O que Jesus estava querendo dizer? Eu estou chamando para dedicar-se integralmente à minha causa. Você vai comigo? Você não vai simplesmente ser um profissional bem-sucedido, um empresário de uma grande empresa de pesca. Você vai pescar almas para o reino de Deus. Isso requeria dele dedicação total. O texto do Evangelho vai dizer que ele deixou tudo, as redes cheias de peixe, deixou os barcos lá junto daqueles que estavam com ele e seguiu a Jesus. E você sabe até onde que Jesus teve Pedro seguindo a ele? Mesmo com as falhas dele? Pedro seguiu Jesus até a morte. Dedicação total. E ele se dispôs a isso. Entrou num processo, teve que amadurecer, teve que entender quem de fato era Jesus, a necessidade de Jesus morrer, vê-lo ressuscitado, receber o perdão de Jesus, porque Pedro negou Jesus 3 vezes. E depois, tomado pelo Espírito Santo, Pedro seguiu a Jesus até o fim. Dedicação total. Jesus exige isso dos seus seguidores. É justo que ele faça isso? Claro, mas ele não impõe. Mas ele recompensa os seus fiéis servidores. Se fôssemos colocar num termo, quais são os termos que Jesus apresenta para o discipulado, para aqueles que querem segui-lo? Eu vou apresentar aqui pelo menos 3 termos. Tem lá escrito, vamos dizer assim, o que Jesus não abre mão como termo para o discipulado verdadeiro? Primeiro, confissão. O discípulo de Jesus, ele vai ter a disposição de identificar-se com Jesus, confessar a Jesus. Vejam que no texto lá de Atos, que mencionei, a igreja avançando, confessaram Jesus como Senhor, o Messias. Muitos foram presos, outros foram mortos, mas fizeram essa confissão, porque eram verdadeiros discípulos de Jesus. Foi assim com Estevão, foi assim com Pedro, foi assim com Paulo, foi assim com Barnabé, foi assim com Silas e tantos outros. Confissão. No verso 19 de Atos 11, o texto que nós lemos, diz que os que foram dispersos, por quê? Por causa da perseguição. Mas estavam comprometidos com Jesus ou não estava? Porque Jesus havia orientado. Jesus disse, olha, preservem-se. Agora, onde vocês forem, anunciem o Evangelho. A expressão que aparece na grande comissão, portanto, ide fazer o Evangelho, ide pregar o Evangelho, ali a expressão é, indo por todos os lugares, vivendo a vida de vocês nesse mundo, preguem o Evangelho e façam discípulos, aqueles que crerem em mim. O Senhor Jesus espera dos seus discípulos confissão. Esses foram debaixo de perseguição em todo lugar do Império Romano, confessando que Jesus é o Senhor. Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 1, 16, diz, eu não me envergonho do Evangelho, eu confesso que Jesus é esse poderoso Salvador. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Paulo confessou isso, sem se envergonhar. Você está disposto a aceitar o mesmo tratamento que deram a Jesus? O discípulo verdadeiro vai estar disposto a isso. Mas o mesmo tratamento que deram a Jesus? Sim. Você está disposto a isso? Só quem ama a Jesus
por conhecê-lo, saber quem ele é, saber onde ele está agora, vai realmente concordar. Eu aceito. E vocês sabem que nesse momento muitos dos discípulos de Jesus estão sofrendo isso. Segundo a Missão Portas Abertas, o país que mais tem matado cristãos é a Nigéria. Mas eles dão exemplo de que são verdadeiros discípulos de Jesus. Identificação com Jesus, fé, confiança, reconhecimento de Jesus como Senhor, concordância com Cristo. Isso faz parte dos termos do verdadeiro discipulado. Confessar com os lábios. Paulo vai falar aos Romanos, aquele que crê no coração, confessa com os seus lábios que Jesus é o Senhor. Então, confessar com os lábios e confirmar com vida reta. Deixe-me citar outro texto, perdão pelos muitos, mas eu estou encerrando esta série de mensagens e preciso encerrá-la com esses pontos que às vezes ficam desamarrados e quero amarrar a todos. Quando Paulo escreve a Tito, capítulo 1, o verso 16, ele está falando de falsos mestres, de falsas doutrinas, falsos discípulos. Ele diz, afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. Falam apenas, mas negam a Jesus com o seu comportamento, negam a Deus com o seu estilo de vida. Vejam, desde o início, a igreja teve que enfrentar esse tipo de dificuldade de falsos discípulos, gente que não ama o Senhor como haviam dito. Confessar, Jesus disse, diante dos homens. É necessário confessar diante das pessoas, porque Jesus diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Está lá em Mateus capítulo 11. Mas aqueles que me negarem, eu o negarei diante do Pai. Veja que a expressão que Jesus falou é confessar diante dos homens. Uma coisa é você confessar no seu coração, Jesus, Ele é maravilhoso, Ele é o meu Salvador, e guardar isso para você. Que utilidade tem isso, a não ser para você mesmo, para a sua alegria, para o seu deleite? Mas o que o Senhor Jesus espera, por isso é um termo do discipulado, é confissão. Se o coração realmente crê, a boca fala. Quem trabalha com você sabe que você é um seguidor de Jesus? Seus vizinhos sabem? Sua parentela reconhece você, de fato, como um discípulo de Jesus? João também vai falar acerca disso. 1 João 4,15. 1 João 4,15, ele vai falar acerca desse testemunho, dessa confissão objetiva que o discípulo verdadeiro de Jesus faz. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. É prova de que há uma união espiritual perfeita, contínua, constante, porque esse é um discípulo de Jesus. Jesus dirá de você, você que está aqui me ouvindo, Jesus dirá de você diante do Pai naquele dia. Ele vai dizer, esse me pertence, porque ele me confessou, ele provou. Ele vai dizer isso de você. A essa me pertence, Senhor. Pode deixá-la entrar no descanso. Essa me pertence. Se você não tem essa confiança, precisa ter. Confesse agora no seu coração, mas não esqueça depois de confessar com os seus lábios. Outro termo do discipulado que Jesus exige, outro termo é prioridade. Prioridade de amor por Cristo. Sabe aquele texto que eu li que Jesus disse, olha, se alguém amar mais o seu pai, a sua mãe, o seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã, e até a si próprio, mais do que a mim, esse não é digno de mim. É isso, prioridade de amor a Cristo, um amor maior a Cristo do que a família, do que ao pai, a mãe, filho, etc. Você já ouviu isso? Mais do que a própria vida. Se você tiver que tomar a decisão de se autopreservar ou confessar que Jesus é o seu Senhor, o que você faz? Você se autopreserva ou você diz,
pode ir adiante. Eu confesso a Cristo e não abro mão dele. Isso é amar a Cristo mais do que a própria vida. O que o Senhor Jesus diz não é odiar a família, nem é autodepreciar-se, mas nós temos que lhe ser inquestionavelmente fiéis, até acima dos laços familiares e os próprios interesses. Inquestionavelmente fiéis a Jesus. Esse é o preço do discipulado. Esse é um termo, prioridade de amor a Jesus. Em tempos mais antigos, quando alguém se convertia e passava a frequentar os cultos, a igreja, muitas pessoas recebiam ameaças em casa. Se você se unir aos crentes, você pode sair de casa. Se você se unir aos crentes, você não vai ser mais a minha esposa, não vai ser mais o meu filho. Muitos passaram por isso. Mas ficaram fiéis e disseram, então, ok, eu não vou abrir mão da minha fé em Cristo. E esses foram recompensados. Difícil prova esta, mas sendo fiéis a Cristo, o Senhor os honrou e honra. Não estamos dizendo com isso que tem que haver rebeldia em casa, casamentos destruídos, não. Estamos dizendo que devemos ter a disposição de abrir mão do que preciso for, de um amor pessoal, mas para amar mais a Cristo. Mas o Senhor dá sabedoria às pessoas numa situação como essa. A conversa, dar o tempo, o testemunho para mostrar a mudança interior. Mas esse é um termo do discipulado, prioridade de amor a Cristo. Amor maior por Cristo. Jesus vai falar em Mateus 16, 24, que é necessário negarmos a nós mesmos. O que é isso? Abrir mão dos interesses pessoais, mas para seguir a ordem de Jesus. Isso não é só para pastor e missionário. Já falei disso, não é para minha glória, mas eu tinha desejo de ser um engenheiro elétrico. Fiz o vestibular, passei, fiz a matrícula, mas depois eu tranquei a matrícula. Nunca mais voltei à faculdade porque fui seguir a direção de Deus. Isso é um exemplo do que é negar a si próprio, é abrir mão do seu sonho, do seu desejo, para seguir objetivamente uma orientação que Jesus deu. Existem casos específicos, mas isso é apenas um exemplo. Em Romanos 6, 11, Paulo disse que nós devemos considerarmos-nos mortos para o pecado. Como que é isso? Eu fiquei pensando, meditando, consultando textos. Isso, em outras palavras, significa, olha, quando o pecado vier mexer com você, não dá bola para ele, não. Finge que você está morto. O pecado, ele não vai te incomodar. É só você não dar bola para ele. Considerarmos-nos mortos para o pecado, porque o pecado vai insistir. Há uma canção que de vez em quando a gente entoa aqui, o pecado vem, ele insiste, mas o que eu faço? Eu não dou bola para ele. Eu finjo que nem é comigo. É um exemplo do que pode significar essa expressão do apóstolo Paulo, considerarmos-nos mortos para o pecado. É não dar chance para ele, o discípulo de Jesus. Ele tem essa característica, porque está no termo do discipulado, prioridade de amor a Jesus. Paulo vai falar em Efésios 4, 22, despojados do velho homem, da velha roupa suja do pecado, da velha natureza parceira dos maus caminhos, jogar isso fora, por amor a Cristo. Mais a Cristo do que a si próprio, mais amor a Cristo do que amor à família, sem deixar de amar a família, por favor, né? Amor maior a Cristo do que a todos os bens materiais que você possua. Amar mais a Cristo do que o próprio ego, o nome, a posição social, porque o discipulado exige prioridade de amor a Cristo. E o último termo que eu poderia, talvez outros poderiam ser acrescentados, o último termo do discipulado verdadeiro, é renúncia a tudo o mais. Estar disposto a abrir mão de tudo. Parece que eu já falei isso, mas em outras palavras estou destacando isso aqui. Renúncia. O Senhor Jesus deseja que estejamos dispostos a morrer voluntariamente por amor a Ele. Ele não quer que o acrescentemos às circunstâncias da nossa vida, mas Ele quer que tomemos a cruz e o sigamos, dispostos a tudo. Ou seja, estar disposto a ser tratado
como ele foi tratado, por amor a ele, morrer por ele, comprometimento vitalício a ele, sacrifício ao máximo, se for requerido, abrir mão de sua própria segurança física, mas para morrer por ele, se for o caso. E, conforme Jesus disse em Lucas 9, 22, ele disse, dia a dia, quem quer me seguir, faça dia a dia, tome a sua cruz dia a dia, identifique-se comigo dia a dia, e não recue. Isso é o verdadeiro discipulado que o Evangelho nos ensina. Quantos estão dispostos a isso? Queridos, é desafio. Cristianismo verdadeiro requer isso tudo, mas se não for assim, não é verdadeiro amor a Cristo. Que o Senhor nos abençoe, dando-nos a oportunidade de sermos usados por Ele, mostrando a essa geração que aí está, que a fé é alguma coisa séria, tem implicações eternas, que o Senhor nos ama como mais ninguém ama, até o ponto de Jesus morrer por nós. Você está disposto a morrer por Jesus? Que Ele nos dê essa coragem, essa maturidade e que Ele use a nossa vida para impactar a vida de tantos que estão se perdendo neste mundo, rumo à eternidade, para longe de Deus. Que Deus tenha misericórdia e que Ele nos dê a graça de sermos úteis a Ele. Que tal orarmos nesta hora? Venham aqui à frente os irmãos da equipe de louvor para o último cântico, porque eu quero encerrar aqui a minha fala com esta oração, vamos nos despedir, e que haja tempo também para a gente ir participar daquilo que é para missões. Mas devemos encerrar esse culto com uma oração objetiva. Quem sabe você quer dizer, não, eu vou seguir a Jesus para valer, não é por interesse, mas é porque eu quero realmente ter essa disposição, porque eu sei que o Senhor Jesus merece, Ele tem direito sobre a minha vida. Se você não fez essa entrega, faça agora. Mas se alguém fez isso no passado, distraiu-se, envolveu-se com algumas questões que causaram vergonha, constrangimento, desligamento da comunhão, olha, esse é um bom momento de ajustar o passo, de acertar-se com o Senhor Jesus. É só fazer aquela oração de confissão sincera e firmar-se, fazer como vimos ali, Barnabé aconselhando aqueles que receberam o Evangelho a perseverarem em Cristo. Convido você a fazer isso, se não o fez. E os meus irmãos que aqui estão, talvez numa outra oração, possam dizer, Senhor, usa mais a minha vida. Senhor, ajuda-me a ser mais ativo no teu reino, proativo, para que o teu reino cresça. Que você dê a sua resposta. Senhor, agradecemos por esta noite abençoada, agradecemos pela substanciosa porção da tua palavra, até mesmo pela inquietação que ela causa em nós, mas é para o nosso bem, é para o crescimento do reino. Senhor, salva aqueles, recebe aqueles que estão entendendo a necessidade de assumir compromisso definitivo, permanente, vitalício com Cristo Jesus. E perdoa naquilo que falhamos, nas nossas, muitas vezes, infidelidades a Jesus, que o Senhor nos perdoe e nos ajude em nossas fraquezas. É assim que oramos, dedicando a nossa vida ao Senhor, para o teu louvor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Coloque-se.